O milionário beija a mendiga para evitar casamento, mas o que ela faz deixa todos chocados. Na cidade que nunca dorme, onde arranha-céus refletem luzes de neon e cada esquina esconde um segredo, Alexandre Montanari vive uma vida que parecia perfeita no palco público. Carros de luxo, festas exclusivas, a Montanari tecnologia dominando o mercado. Mas por trás dos sorrisos e dos ternos impecáveis, rolava um turbilhão. Sua mãe, Dona Helena, uma mulher fria e implacável, não arredava o pé, pressionando Alexandre para aceitar o noivado arranjado com Vitória Ribeiro, uma mulher cuja ambição era tão afiada quanto suas palavras gélidas. Vitória, sempre elegante, com olhos que congelavam qualquer esperança, não escondia o desdém pelo tal romance obrigatório. Foi numa tarde chuvosa, quando a pressão atingia o limite, que o inesperado aconteceu. Maria Gonçalves, a faxineira silenciosa da mansão, uma mulher de mãos calejadas e olhar simples, cruzou seu caminho de um jeito que ele jamais pôu. E numa fração de segundos, ele sentiu seu coração apertar, a garganta queimar, as mãos tremerem. Era verdade, crua e brutal. Por dias, os encontros secretos aumentaram, trocas tímidas de palavras, olhares que carregavam sonhos e medos nunca revelados. Maria, com sua simplicidade estonteante, contou sobre os dias difíceis e os desejos escondidos. Alexandre, por sua vez, admitiu silenciosamente a solidão esmagadora da sua vida milimetricamente controlada. A conexão deles nascia de um descompasso com tudo que a sociedade ditava. Mas o escândalo não tardou a surgir. Vitória não era mulher para aceitar uma sombra ameaçando sua aliança. Ao descobrir os encontros clandestinos, suas reações foram duras e calculadas. Ela planejou, friamente, desenterrar segredos sombrios nas profundezas da Montanari tecnologia, buscando derrubar o império que Alexandre herdou e protegeu a vida toda. O clima ficou pesado, denso, eletrizante. E a ameaça pairava sobre eles como uma espada prestes a cair. No coração dessa tempestade, Alexandre fez uma escolha ousada. Ali, diante de todos, seu discurso rompeu o silêncio esperado. Não foi apenas palavra, foi entrega, foi coragem que pulsava em cada sílaba. Ele desafiou o legado, desafiou a dor e mandou um recado que ninguém estava preparado para ouvir. A sala congelou, um silêncio abafado tomou conta. Murmúrios de choque se espalhavam, alguns olhares arregalados, outros de indignação sussurrada. E então, ele olhou para Maria. Ao lado, segura e inesperada, uma faísca de esperança brilhando no caos. O que será que Dona Helena vai fazer, vendo seu filho quebrar o molde? E Vitória, como planeja agir, agora que tudo está virando de cabeça para baixo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ali, diante daquela assembleia cheia de expectativa e tensão, Alexandre sentiu o peso das palavras na língua. O murmúrio da multidão ao redor se apagou enquanto ele encarava Dona Helena e Vitória, os rostos mais severos que ele conhecia. O amor por Maria pulsava dentro dele, desafiando as regras que moldavam sua vida. Mas mesmo no meio daquele clamor, algo muito mais profundo estava prestes a acontecer. No instante em que ele começou a falar, um estrondo repentino ecoou pela sala. As portas enormes da assembleia se abriram com um impacto que fez as pessoas se virarem. Olhos arregalados e bocas abertas, um homem de aparência desgastada. O homem não era só um empregado. Ele carregava segredos, segredos que poderiam mudar a vida de Alexandre para sempre. Você precisa saber a verdade, Alexandre. Piotr gritou, a voz tremendo com urgência.
O que a sua mãe, o que você não sabe sobre a empresa, isso pode acabar com tudo. O silêncio ficou pesado como uma nuvem de tempestade. As cabeças se viraram, chocados. Maria se encolheu ligeiramente, a expressão entre o medo e a curiosidade. A multidão, que antes estava com um ar de expectativa, agora pareciam torres de influência em uma arena, esperando pelo próximo movimento. Dona Helena engoliu em seco, a expressão de desdém substituída por algo mais grave, algo que cheirava a medo. Piotr, cale a boca. Você não sabe do que está falando. Sua voz era letal, mas Alexandre a ouvia com um nó no estômago. Mas Piotr não se calou. Ele avançou em direção a Alexandre, a voz alcançando um tom desesperado. Eu sei que você não queria isso, mas a Montanari Tecnologia não é o que parece. Sua mãe, ela fez acordos com pessoas muito perigosas. E Vitória, ela está muito mais envolvida do que você imagina. O impacto dessas palavras foi como um golpe físico. O rosto de Vitória se contorceu em uma mescla de raiva e pânico. Alexandre sentia a cabeça girar. Ele lembrava-se de tantas conversas, de tantos sorrisos. Poderia tudo isso estar baseado em mentiras? O que mais estaria escondido? Você está mentindo, Piotr. Vitória tentou se levantar, mas o olhar de Alexandre a paralisou. Ele estava no meio de um jogo muito maior, mais sombrio do que havia imaginado. O murmúrio no salão tornou-se um eco ensurdecedor. As pessoas cochichavam, trocavam olhares cúmplices, como se a verdade estivesse nas sombras, esperando para se revelar. Um sentimento de traição e desespero brotava em seu coração. O legado de sua família, sua vida bem construída, estava desmoronando diante dos seus olhos. Com o rosto pálido, Alexandre olhou para Maria, que o observava, os olhos brilhando de confusão e preocupação. O que aconteceu? O que você sabe, Maria? O desespero tomava conta dele. Um desejo de entender a verdade que poderia pavimentar seu caminho com amor ou destruição. Maria hesitou. Alexandre, eu só sei que o que Piotr disse pode mudar tudo, e você precisa escolher de que lado está. Suas palavras eram um aviso, como um sino tocando em meio ao caos. A tensão estava no ar. Os olhares se voltavam para ele, buscando a resposta. Ele precisava decidir. Permanecer preso na teia da mentira ou romper tudo em busca da verdade. O que ocorreria se sua vida se desmoronasse e, nesse colapso, ele encontrasse a verdadeira liberdade? No silêncio denso daquele momento, ficou claro que a revelação de Piotr tinha lhe custado mais do que ele imaginou. E, no fundo, Alexandre soube, tudo acabaria mudando. Agora, o futuro era uma incógnita, um labirinto de escolhas. E ele estava prestes a entrar. Com o coração acelerado e a mente turva, Alexandre teve uma certeza. O que estava por vir seria uma rebelião, não apenas contra o que o oprimia, mas contra toda a sua história. O que ele não sabia era que essa escolha viria com um preço alto. No silêncio denso daquele momento, a tensão era palpável. Alexandre segurava a respiração, enquanto a revelação de Piotr ecoava em sua mente como um tambor ensurdecedor. Ele estava no meio de uma tempestade, com seu futuro e seu legado prestes a desmoronar. Mas antes que pudesse encontrar uma resposta, um novo estrondo tomou conta da Assembleia. As portas se abriram novamente, desta vez com mais força. Um grupo de homens de terno, com expressões graves e sérias, entrou em peso, trazendo uma aura de autoridade. A líder deles era uma mulher de cabelo curto e olhar penetrante, com um crachá que identificava sua posição. Agente da polícia. A multidão, que murmurejava sobre o que acabara de ouvir, se calou instante. Estamos aqui em busca de respostas. O olhar confuso de Alexandre se transformou em choque absoluto. O que está acontecendo? Ele mal conseguia processar a cena à sua frente. Piotr, com a voz trêmula, mas firme, urgentemente gritou. É sobre os desafios de Montanari. A verdade está prestes a ser desvendada. A agente gesticulou, chamando a atenção para um monitor grande na sala. Ela acionou um vídeo que começou a rodar.
Cada cena era um pesadelo. Imagens obscuras de transações secretas, documentos que pareciam ilegais e uma figura familiar subscrevendo tudo. Vitória. Cada assinatura dela se destacou na tela, como um soco no estômago de Alexandre. A sala ficou em silêncio novamente, mas dessa vez era uma petrificação total. Alexandre olhou para Vitória, que agora estava pálida como um fantasma. O olhar dela congelava nas imagens, e Alexandre sentiu uma onda de desespero surgir dentro dele. "O que é isso, Vitória? O que você fez?" Ela balançou a cabeça, tentando se defender, mas as palavras pareciam falhar. "Alexandre, não era assim. Você não entende. Eu só queria proteger você." O olhar de Dona Helena era um misto de horror e raiva. "Você deveria ter me contado, Vitória. Você não entende as consequências disso." Sua voz saiu como um sussurro cortante. Maria, ao lado de Alexandre, congelou. O brilho nos olhos dela, que antes era de esperança, agora estava ofuscado pelo medo. Ela virou-se lentamente para Alexandre, como se quisesse saber o que fazer com toda aquela nova informação. "Não podemos deixar que isso nos destrua. Alexandre, você precisa tomar uma decisão agora. Somos mais fortes juntos", Maria clamou, seu tom ressoando como uma âncora em meio ao caos. Mas antes que alguém pudesse aprofundar a conversa, a agente da polícia interrompeu. "Alexandre Montanari, você está sob investigação. Temos razões para acreditar que sua família está ligada a várias atividades criminosas e precisamos da sua colaboração." As palavras atingiram Alexandre como um golpe físico. Ele sentiu a terra tremer sob seus pés. Todo o conforto que pensava ter em sua vida estava desaparecendo. O choque se transformou em revolta, e ele olhou para Piotr como se estivesse buscando uma resposta ali. O que mais ele sabia? Quais segredos ele ainda não havia descoberto? "Vocês não podem fazer isso", gritou Vitória, sua voz carregada de desespero, mas a autoridade na sala não demonstrava sinais de recuo. Alexandre estava dividido, suas emoções colidindo. O legado da família, o amor por Maria, e agora esta revelação devastadora. Ele sabia que precisava agir rápido, mas o que exatamente iria fazer? O peso da escolha pairava sobre ele como uma tempestade prestes a se desatar. E enquanto a tensão se acumulava e o futuro se tornava uma névoa de incertezas, ele sentiu que estava prestes a entrar em um jogo muito maior do que imaginava. Outro estrondo ecoou, e as portas se fecharam com um estrondo retumbante, como se não houvesse saída. A verdadeira batalha estava apenas começando. As palavras da agente da polícia ainda ecoavam no ar carregado de tensão. Alexandre sentia o estômago revirar, enquanto todos os olhares se voltavam para ele, como se o mundo tivesse parado. A verdade por trás da Montanari tecnologia estava prestes a se desdobrar bem diante. Vitória gritou, seu tom desesperado quebrando o silêncio pesado da assembleia. Mas Alexandre mal a escutava. Ele já estava consumido pelas imagens no telão, que desnudavam não apenas a empresa, mas a confiança que ele depositara em pessoas próximas. "Precisamos de respostas", a agente repetiu, sua voz firme se destacando no caos. "A Montanari está envolvida em transações que podem levar à prisão de vários membros da sua família, incluindo você." Alexandre sentiu o medo se intensificar, misturando-se à raiva. Ele queria acreditar que sua mãe e Vitória não seriam capazes de algo tão sombrio. Mas a realidade se impunha, e ele mal conseguia pensar em um caminho a seguir. A pressão dentro da sala era palpável, e o murmúrio crescendo entre os membros da Assembleia o distraía, fazendo-o sentir que estava em um episódio de pesadelo. E então, como uma explosão em uma bomba relógio, a porta se abriu novamente. Desta vez com um estrondo absoluto que fez todos se virarem. Uma mulher entra, seus olhos brilhavam, e havia um ar de urgência em seu passo apressado. "Pare tudo! Você não sabe de tudo!" A voz dela cortou o ar como uma faca. As atenções se voltaram para ela, e o tumulto na sala desmoronou em um silêncio expectante. Enquanto ela se levantava, as emoções de Alexandre flutuavam,
entre a alegria e a confusão. Letícia, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, quase instintivamente. Eu descobri algo. Algo que precisa ser dito agora. Ela respirou fundo, o rosto pálido, mas fixo. A Montanari não é o que você pensa. E essa investigação? Ela envolve muito mais do que apenas sua mãe ou Vitória. Tem relação comigo. O choque que percorreu a sala foi palpável. Alexandre sentiu o coração acelerar. Com você? Como assim? Eu não sou quem você pensa que sou. A voz de Letícia falhou, e a tensão a fez hesitar. Eu não sou sua irmã de sangue. Fui adotada, e a verdadeira Letícia está morta. As palavras dele foram como um tiro direto ao coração de Alexandre. A verdade brutal golpeou-o, e ele se sentiu desmoronar. Maria, ao seu lado, mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que mais estava escondido? O olhar confuso dela se encontrou com o de Alexandre. Ambos estavam perdidos em um mar de dúvidas. Não, isso não pode ser verdade. Dona Helena gritou, e sua expressão entristecida refletia a devastação. Como você ousa falar isso aqui? Mas as palavras de Letícia continuavam a fluir. Eu encontrei documentos. Coisas que provam que a Montanari foi construída sobre mentiras. A verdade pode acabar com todos nós, e todos estamos em perigo. O murmúrio na sala aumentou de intensidade, e o choque transformou-se em indignação. As expressões de Vitória, que antes eram firmes, agora expressavam um medo palpável. Cada um sentia que o chão se movia sob seus pés, e os relacionamentos estavam desmoronando como castelos de areia. Por favor, alguém me diga que isso é uma piada. Alexandre quase gritou, buscando com desespero uma explicação que pudesse solidificar a realidade dos acontecimentos. Ele não queria acreditar que a sua vida, a sua família, poderiam estar cheias de segredos e traições. Então, no meio de tanto caos e confusão, a agente da polícia virou-se lentamente, atraindo a atenção de todos com um olhar afiado. Se tudo isso é verdade, não podemos esperar mais. Precisamos agir agora. As cabeças se moveram. A tensão era palpável, como uma corda prestes a se romper. E enquanto todas as verdades começavam a despedaçar e a nuvem da incerteza se aproximava, Alexandre soube que a vida que conhecia havia mudado para sempre. O que viria a seguir? Apenas o tempo diria. O silêncio pairava na sala como uma tempestade prestes a se desatar. Com a revelação de Letícia ainda ecoando, A.H. O que mais estava escondido? Ele se perguntava, enquanto tentava juntar as peças de um quebra-cabeça que agora parecia um labirinto mortal. Precisamos de respostas, Alexandre, repetiu a agente. Mas antes que ele pudesse responder, uma luz vermelha começou a piscar no fundo da sala. Um alarme estridente ecoou, quebrando a tensão. As pessoas começaram a se agitar, e os murmúrios se transformaram em gritos de confusão. Que diabos está acontecendo? Alexandre gritou, sua voz cortando o caos. O pânico cresceu quando um homem alto, vestindo um uniforme de segurança, entrou correndo na sala. Ele estava visivelmente preocupado, os olhos grandes como pratos. Temos que evacuar. Houve uma ameaça de bomba. Palavras cortadas como facas. A sala paralisou em estado de choque. Alexandre sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. As expressões de medo e horror refletiam seus próprios sentimentos. Olhou para Maria, que agarrava sua mão com força. O que mais podia acontecer? Era um pesadelo que ele não conseguia controlar. A agente da polícia rapidamente organizou as pessoas, gritando ordens para que se dirigissem à saída. Calma, Daisy, traga o sistema de segurança. Seus comandos eram firmes, mas a urgência em sua voz deixava claro que ela estava preocupada. Dona Helena, que até então observava tudo com um semblante impassível, agora parecia perder a compostura. Vamos, agora! Ela puxou Vitória pelo braço, e ambas partiram para a saída, mas Alexandre hesitou. Havia algo mais ali, uma sensação estranha de que toda aquela situação estava conectada. Esperem! Ele gritou, se afastando de Maria para seguir a mãe e Vitória. Vocês sabem de algo mais. Mas à medida que se aproximava, uma explosão súbita ecoou, fazendo o prédio tremer.
Uma onda de choque os empurrou para trás, e o brilho dos vidros se estilhaçou em 1000 pedaços que caíram como chuva sobre eles. O pânico tomou conta como uma onda. O cheiro de fumaça invadiu o ar, e as pessoas começaram a gritar. Alexandre se virou e viu Maria sendo empurrada por um mar de pessoas desesperadas. Maria, ele chamou, mas sua voz mal se destacava no clamor. Então, enquanto tentava se mover através da multidão, uma figura conhecida emergiu das sombras da sala. Era Piotr, o ex-funcionário. Ele estava pálido e havia uma expressão de desespero em seu rosto. Alexandre, você precisa saber. É uma armadilha. Todos nós fomos enganados. Armadilha de quem? Alexandre gritou, já se sentindo perdido. A fumaça espessa dificultava sua visão. O fogo estava crescendo e a sala se tornava um caos. Da sua mãe. Ela está envolvida com pessoas que planejam derrubar a Montanari de dentro para fora. Eu estava tentando avisar você, mas não tive tempo. Piotr respondeu, com os olhos arregalados. A revelação caiu como um raio. Como ela poderia ser responsável? Dona Helena, sempre tão implacável, tornara-se a vilã em sua própria história. Alexandre sentiu seu coração afundar. O que você está dizendo, Piotr? Mas antes que pudesse ouvir mais, um grito atravessou o ar. Bomba! Temos que sair! Nesse momento, a porta que conduzia à saída principal se fechou com um estrondo. Alexandre olhou para a máquina do desastre se tornando real ao seu redor. Ele precisava de uma saída. Precisaria desafiar tudo o que acreditou. E enquanto o fogo começava a devorar o que restava da sala de assembleia, ele agarrou a mão de Maria, puxando-a em direção a uma janela. Isto não acabou, não ainda. Ele gritou, determinado a não deixar que a verdade lhes escapasse. E enquanto a fumaça subia, Alexandre percebeu que estava prestes a confrontar não apenas o legado de sua família, mas também a essência de quem ele realmente era. O futuro agora parecia sombrio, e a única certeza que tinha era que os segredos estavam prestes a vir à tona. Uma nova jornada o aguardava, cheia de desafios e a necessidade de descobrir em quem realmente poderia confiar. E a questão que pairava no ar era: o que mais estava escondido sob as camadas de mentiras? A fumaça envolvia o ambiente, engolindo os rostos aterrorizados da assembleia. Alexandre puxou Maria, tentando abrir caminho entre a multidão em pânico. Mas a visão do telão queimando com as verdades devassadas o paralisou. Letícia estava certa. Tudo o que pensava conhecer sobre sua família começava a ruir sob a pressão de revelações bombásticas. Temos que sair agora, ele gritou, mas sua voz se misturou ao clamor de desespero. Então a sala tremeu novamente, e uma sombra se projetou na porta. Era um homem vestido de preto. Seu semblante imponente contrastava com o caos que o cercava. Ele avançou, abrindo caminho sem pestanejar. Os olhos de Piotr se arregalaram. Não, ele não pode estar aqui. Ele se virou, face pálida como um fantasma. Alexandre franziu a testa, confuso. Quem é ele? Mas não teve tempo para esperar uma resposta. O homem já se aproximava, uma aura de autoridade emanando dele. Saia do caminho, instruiu a agente da polícia, bloqueando a passagem do intruso. Mas ele simplesmente a ignorou. Com um movimento rápido, puxou um dispositivo do bolso, e um feixe de luz cortou a escuridão da sala, concentrando-se em um ponto específico. A imagem no telão mudou abruptamente. Não eram mais os documentos comprometedores. Eram rostos. Fotografias que Alexandre conhecia. A sala estava muito quieta, os olhares fixos. O homem falou, sua voz ressoando calma e fria. É a verdadeira face da Montanari. A primeira foto apareceu. Dona Helena. Alexandre sentiu um nó na garganta. O que viria a seguir? Ela estava cercada por figuras no meio da margem de um rio, a lembrança de uma cena que não era apenas uma imagem, mas uma ligação. E assim sucederam as fotos. Cada rosto familiar se transformava em um labirinto de segredos obscuros. Vocês todos devem entender. Sua mãe, Vitória. Eles estavam envolvidos em um esquema que vai além da imaginação. As palavras dele cortaram como uma lâmina, e Alexandre foi puxado para a realidade da traição. Isso não pode ser verdade,
gritou Vitória, sua confiança agora em suspeitas. A expressão de Dona Helena se endureceu, mas o terror em seus olhos era evidente. Então, com a última foto, o homem pausou. Era a imagem de Letícia, um rosto que antes representava segurança e amor. Ela não é quem você pensa que é. Essa é a verdadeira identidade dela. As palavras atingiram Alexandre como um tiro. O chão parecia desaparecer sob seus pés. O quê? Ele sussurrou em choque. Como assim? Letícia estava pálida, a máscara de calma que sempre exibira se despedaçando. Alexandre, por favor, eu posso explicar. Mas a sala começou a se agitar novamente. A fumaça aumentava e o homem só prosseguiu. Letícia é uma infiltrada, enviada para desmantelar a Montanari de dentro. Ela plantou todas as evidências, manipulou tudo o que vocês conhecem. O barulho cresceu enquanto a multidão se virava uns contra os outros. Isso não é possível, gritou Maria, segurando Alexandre pela mão. Ele a olhou, buscando alguma segurança no olhar dela. Mas tudo o que viu foi confusão. Você vai acreditar nele, Alexandre? Letícia implorava, lágrimas nos olhos, mas o silêncio falou mais que 1000 palavras. Quantas mentiras mais ele teria que suportar? O agente da polícia recuperou a voz. Vamos, todos para a saída. Mas Alexandre hesitou. No fundo, ele estava dividido. De repente, tudo estava se movendo tão rápido. O que mais poderia ele descobrir? Como confiar? Ele olhou para a janela, a fumaça ameaçadora atrás deles, e então para Maria, que exibia uma mistura de terror e esperança. O que faremos agora? Aquilo gritava por respostas, mas a única certeza que tinha era que sua vida, sua família, tudo o que amava, estava sendo transformado em cinzas. E enquanto todos lutavam para sair, ele percebeu que essa batalha ainda não tinha fim. Quem poderia ele realmente confiar? E de repente, tudo se tornou uma corrida contra o tempo. Uma luta para descobrir não só a verdade, mas para salvar o que restava deles. A tempestade apenas começava. A fumaça envolvia o ambiente, engolindo os rostos aterrorizados na assembleia. Alexandre puxou Maria, tentando abrir caminho entre a multidão em pânico, mas a visão do telão queimando com as verdades devassadas o paralisou. Letícia estava certa. Tudo o que pensava conhecer sobre sua família começava a ruir sob a pressão de revelações bombásticas. Temos que sair agora, ele gritou, mas sua voz se misturou ao clamor de desespero. Então, a sala tremeu novamente. E uma sombra se projetou na porta. Era um homem vestido de preto. Seu semblante imponente contrastava com o caos que o cercava. Ele avançou, abrindo caminho sem pestanejar. Os olhos de Piotr se arregalaram. Não, ele não pode estar aqui. Ele se virou, face pálida como um fantasma. Alexandre franziu a testa, confuso. Quem é ele? Mas não teve tempo para esperar uma resposta. O homem já se aproximava, uma aura de autoridade emanando dele. Saia do caminho, instruiu o agente da polícia, bloqueando a passagem do intruso. Mas ele simplesmente a ignorou. Com um movimento rápido, puxou um dispositivo do bolso, e um feixe de luz cortou a escuridão da sala, concentrando-se em um ponto específico. A imagem no telão mudou abruptamente. Não eram mais os documentos comprometedores. Eram rostos, fotografias que Alexandre conhecia. A sala estava muito quieta, os olhares fixos. O homem falou, sua voz ressoando calma e fria. Esta é a verdadeira face da Montanari. A primeira foto apareceu. Dona Helena. Alexandre sentiu um nó na garganta. O que viria a seguir? Ela estava cercada por figuras no meio da margem de um rio. A lembrança de uma cena que não era apenas uma imagem, mas uma ligação. E assim sucederam as fotos. Cada rosto familiar se transformava em um labirinto de segredos obscuros. Vocês todos devem entender. Sua mãe, Vitória. Eles estavam envolvidos em um esquema que vai além da imaginação. As palavras dele cortaram como uma lâmina, e Alexandre foi puxado para a realidade da traição. Isso não pode ser verdade, gritou Vitória.
Sua confiança agora em suspeitas. A expressão de Dona Helena se endureceu, mas o terror em seus olhos era evidente. Então, com a última foto, o homem pausou. Era a imagem de Letícia. Um rosto que antes representava segurança e amor. Ela não é quem você pensa que é. Essa é a verdadeira identidade dela. As palavras atingiram Alexandre como um tiro. O chão parecia desaparecer sob seus pés. O quê? Ele sussurrou em choque. Como assim? Letícia estava pálida. A máscara de calma que sempre exibira se despedaçando. Alexandre, por favor, eu posso explicar. Mas a sala começou a se agitar novamente. A fumaça aumentava e o homem só prosseguiu. Letícia é uma infiltrada, enviada para desmantelar a Montanari de dentro. Ela plantou todas as evidências, manipulou tudo o que vocês conhecem. O barulho cresceu enquanto a multidão se virava uns contra os outros. Isso não é possível, gritou Maria, segurando Alexandre pela mão. Ele a olhou buscando alguma segurança no olhar dela, mas tudo o que viu foi confusão. Você vai acreditar nele, Alexandre? Letícia implorava, lágrimas nos olhos, mas o silêncio falou mais que 1000 palavras. Quantas mentiras mais ele teria que suportar? Então, a agente da polícia recuperou a voz. Vamos! Todos para a saída. Mas Alexandre hesitou. No fundo, ele estava dividido. De repente, tudo estava se movendo tão rápido. O que mais poderia ele descobrir? Como confiar? Ele olhou para a janela, a fumaça ameaçadora atrás deles, e então para Maria, que exibia uma mistura de terror e esperança. O que faremos agora? Aquilo gritava por respostas, mas a única certeza que tinha era que sua vida, sua família, tudo o que amava, estava sendo transformado em cinzas. E enquanto todos lutavam para sair, ele percebeu que essa batalha ainda não tinha fim. O que mais poderia seu pai ter escondido? O que mais havia sob a superfície? Então um estrondo. A explosão de uma das paredes, um brilho ofuscante. E no instante em que os estilhaços voaram pelo ar, o homem de preto sorriu, um sorriso que fazia o peito de Alexandre apertar com pavor. Agora vai começar a verdadeira festa, ele gritou, enquanto a sala se tornava um caos absoluto. E naquele momento Alexandre percebeu que a luta estava apenas começando. O que aconteceria a seguir? O que mais estava à espreita nas sombras, pronto para atacar? Cada segundo contava. A fumaça envolvia o ambiente, engolindo os rostos aterrorizados da assembleia. Alexandre puxou Maria, tentando abrir caminho entre a multidão em pânico, mas a visão do telão queimando com as verdades devassadas o paralisou. Letícia estava certa. Tudo o que pensava conhecer sobre sua família começava a ruir sob a pressão de revelações bombásticas. Temos que sair agora, ele gritou, mas sua voz se misturou ao clamor de desespero. Então, a sala tremeu novamente, e uma sombra se projetou na porta. Era um homem vestido de preto. Seu semblante imponente contrastava com o caos que o cercava. Ele avançou, abrindo caminho sem pestanejar. Os olhos de Piotr se arregalaram. Não, ele não pode estar aqui. Ele se virou, face pálida como um fantasma. Alexandre franziu a testa, confuso. Quem é ele? Mas não teve tempo para esperar uma resposta. O homem já se aproximava, uma aura de autoridade emanando dele. Saia do caminho, instruiu a agente da polícia, bloqueando a passagem do intruso. Mas ele simplesmente a ignorou. Com um movimento rápido, puxou um dispositivo do bolso e um feixe de luz cortou a escuridão da sala, concentrando-se em um ponto específico. A imagem no telão mudou abruptamente. Não eram mais os documentos comprometedores. Eram rostos. Alexandre sentiu um nó na garganta. O que viria a seguir? Ela estava cercada por figuras no meio da margem de um rio, a lembrança de uma cena que não era apenas uma imagem, mas uma ligação. E assim sucederam as fotos. Cada rosto familiar se transformava em um labirinto de segredos obscuros. Vocês todos devem entender. Sua mãe, Vitória, eles estavam envolvidos em um esquema que vai além da imaginação.
As palavras dele cortaram como uma lâmina, e Alexandre foi puxado para a realidade da traição. Isso não pode ser verdade, gritou Vitória, sua confiança agora em suspeitas. A expressão de Dona Helena se endureceu, mas o terror em seus olhos era evidente. Então, com a última foto, o homem pausou. Era a imagem de Letícia, um rosto que antes representava segurança e amor. Ela não é quem você pensa que é. Essa é a verdadeira identidade dela. As palavras atingiram Alexandre como um tiro. O chão parecia desaparecer sob seus pés. O quê? Ele sussurrou em choque. Como assim? Letícia estava pálida, a máscara de calma que sempre exibira se despedaçando. Alexandre, por favor, eu posso explicar. Mas a sala começou a se agitar novamente. A fumaça aumentava, e o homem só prosseguiu. Letícia é uma infiltrada, enviada para desmantelar a Montanari de dentro. Ela plantou todas as evidências, manipulou tudo que vocês conhecem. O barulho cresceu enquanto a multidão se virava uns contra os outros. Isso não é possível, gritou Maria, segurando Alexandre pela mão. Ele a olhou, buscando alguma segurança no olhar dela, mas tudo o que viu foi confusão. Você vai acreditar nele, Alexandre? Letícia implorava, lágrimas nos olhos. Mas o silêncio falou mais que 1000 palavras. Quantas mentiras mais ele teria que suportar? Então, a agente da polícia recuperou a voz. Vamos, todos para a saída. Mas Alexandre hesitou. No fundo, ele estava dividido. De repente, tudo estava se movendo tão rápido. O que mais poderia ele descobrir? Como confiar? Ele olhou para a janela, a fumaça ameaçadora atrás deles, e então para Maria, que exibia uma mistura de terror e esperança. O que faremos agora? Aquilo gritava por respostas, mas a única certeza que tinha era que sua vida, sua família, tudo o que amava, estava sendo transformado em cinzas. E enquanto todos lutavam para sair, ele percebeu que essa batalha ainda não tinha fim. O que mais poderia seu pai ter escondido? O que mais havia sob a superfície? Então, um estrondo, a explosão de uma das paredes, um brilho ofuscante. E no instante em que os estilhaços voaram pelo ar, o homem de preto sorriu, um sorriso que fazia o peito de Alexandre apertar com pavor. Agora vai começar a verdadeira festa, ele gritou, enquanto a sala se tornava um caos absoluto. Então, algo inesperado aconteceu. Uma porta lateral se abriu, revelando uma figura bem conhecida. Era Pedro, amigo de Alexandre, o qual todos pensavam que estava longe e uma missão de negócios. Ele estava ensanguentado e ofegante, com uma expressão de desespero estampada no rosto. Alexandre, eu não sabia. Eles estão atrás de você. Alexandre hesitou. Do que você está falando, Pedro? Confusão crescia. Ele tinha muitas perguntas, mas o que lhe foi revelado o deixou mais alarmado. Eles me enganaram. A Montanari não é apenas uma empresa, é uma fachada para algo muito maior. E eles, todos eles, Pedro gesticulou furiosamente em direção a Dona Helena e Vitória, estão envolvidos em algo mais sombrio. Um frio percorreu a espinha de Alexandre. Como assim? O rir da verdade lhe parecia uma faca afiada. Pedro respirou fundo, como se cada palavra fosse uma tortura, e revelou: a verdadeira história da família Montanari é um legado de crimes, lavagem de dinheiro e assassinatos. Estão se preparando para te sacrificar como parte de um plano maior, para garantir que as verdades não venham à tona. Um silêncio aterrorizante tomou conta da sala novamente. A realidade pesada do que foi dito se alojava nas mentes atordoadas de todos. Alexandre sentia a adrenalina correr nas veias. O choque revirava seu estômago. Isso não pode ser verdade, gritou Letícia, seu rosto agora uma máscara de medo. Mas não havia tempo para mais explicações. A sala começou a desabar com as chamas se alastrando. Alexandre, Maria e Pedro trocaram olhares de entendimento. Temos que sair. Agora. O que mais você sabe, Pedro? Alexandre perguntou, a urgência de sua voz entrelaçando-se às chamas. Mas Pedro apenas olhou para ele, lágrimas nos olhos, e disse: a única certeza que tenho, amigo, é que você não pode confiar em ninguém da sua família.
A verdade é muito mais letal do que qualquer bomba. Assim, enquanto tentavam encontrar uma saída, uma nova realidade os pressionava. O passado estava completamente distorcido, e um novo caminho se abria diante deles, envolto em perigos e segredos. Montanari não era apenas uma empresa. Era um labirinto onde o terror e a traição se misturavam. E sob tanta escuridão, Alexandre percebeu que a luta por liberdade estava apenas começando. A fumaça envolvia o ambiente, engolindo os rostos aterrorizados da assembleia. Alexandre puxou Maria, tentando abrir caminho entre a multidão em pânico, mas a visão do telão queimando com as verdades devassadas o paralisou. Letícia estava certa. Tudo o que pensava conhecer sobre sua família começa. Ele gritou, mas sua voz se misturou ao clamor de desespero. Então, a sala tremeu novamente e uma sombra se projetou na porta. Era um homem vestido de preto. Seu semblante imponente contrastava com o caos que o cercava. Ele avançou, abrindo caminho sem pestanejar. Os olhos de Piotr se arregalaram. Não, ele não pode estar aqui! Ele se virou, face pálida, como um fantasma. Alexandre franziu a testa confuso. Quem é ele? Mas não teve tempo para esperar uma resposta. O homem já se aproximava, uma aura de autoridade emanando dele. Saia do caminho, instruiu o agente da polícia, bloqueando a passagem do intruso. Mas ele simplesmente a ignorou. Com um movimento rápido, puxou um dispositivo do bolso e um feixe de luz cortou a escuridão da sala, concentrando-se em um ponto específico. A imagem do telão mudou abruptamente. Não eram mais os documentos comprometedores, eram rostos, fotografias que Alexandre conhecia. A sala estava muito quieta, os olhares fixos. O homem falou, sua voz ressoando calma e fria. Esta é a verdadeira face da Montanari. A primeira foto apareceu, Dona Helena. Alexandre sentiu um nó na garganta. O que viria a seguir? Ela estava cercada por figuras no meio da margem de um rio. A lembrança de uma cena que não era apenas uma imagem, mas uma ligação. E assim sucederam as fotos. Cada rosto familiar se transformava em um labirinto de segredos obscuros. Vocês todos devem entender. Sua mãe, Vitória, eles estavam envolvidos em um esquema que vai além da imaginação. As palavras dele cortaram como uma lâmina. E Alexandre foi puxado para a realidade da traição. Isso não pode ser verdade, gritou Vitória, sua confiança agora em suspeitas. A expressão de Dona Helena se endureceu, mas o terror em seus olhos era evidente. Então, com a última foto, o homem pausou. Era a imagem de Letícia, um rosto que antes representava segurança e amor. Ela não é quem você pensa que é. Essa é a verdadeira identidade dela. As palavras atingiram Alexandre como um tiro. O chão parecia desaparecer sob seus pés. O quê? Ele sussurrou em choque. Como assim? Letícia estava pálida, a máscara de calma que sempre exibira se despedaçando. Alexandre, por favor, eu posso explicar. Mas a sala começou a se agitar novamente. A fumaça aumentava e o homem só prosseguiu. Letícia é uma infiltrada, enviada para desmantelar a Montanari de dentro. Ela plantou todas as evidências, manipulou tudo o que vocês conhecem. Isso não é possível, gritou Maria, puxando Alexandre pela mão com um olhar de desespero e incredulidade. Foi nesse instante que algo mudou. Um grito estridente ecoou, fazendo todos se virarem. Uma janela se estilhaçou e a luz do sol inundou a sala em meio ao caos. Mas não era a luz que trazia esperança. Era algo muito mais sombrio. Um homem saltou para dentro, uma figura escura e veloz, como uma sombra. Ele não era o estranho, mas alguém que Alexandre conhecia bem. Era seu pai, mas estava diferente. Os olhos dele eram frios e calculistas, muito diferentes do calor que Alexandre lembrava. Não se aproximem, gritou, apontando uma arma. Todos vocês precisam ouvir o que eu tenho a dizer. O choque percorreu a sala e a agitação virou terror. Papá, Alexandre não conseguia acreditar. O que você está fazendo aqui? Você não entende, filho. Eu sempre quis proteger você, mas a Montanari é muito mais do que você imagina. Precisamos fazer isso. Precisamos acabar com tudo isso agora.
A voz dele era carregada de uma urgência que Alexandre nunca havia ouvido antes. Você está do lado deles? Alexandre questionou, a raiva crescendo em seu peito. Você se uniu a todo esse esquema sombrio? Não, eu sou a única coisa que pode impedir que tudo isso dê errado. Você precisa acreditar em mim. Ele olhou para a sala, avaliando cada um dos rostos assustados. Se quiserem viver, precisam fazer o que eu disser. As palavras cortaram o ar. Alexandre olhou para Maria, seu coração disparando. Podemos confiar nele? Mas a verdade é que, depois de tantas mentiras e traições, ele não sabia mais em quem acreditar. A tensão aumentou ao ouvir o sirene se aproximando do lado de fora. Não havia tempo, e com a sala pegando fogo, Alexandre entendeu que as chamas eram o menor dos seus problemas. As relações estavam desmoronando, e o que estava em jogo era muito maior do que ele poderia imaginar. E no meio de tudo isso, o que era real e o que era ficção? E o que seu pai realmente escondia em seu coração? O futuro estava em chamas. As escolhas se tornaram um labirinto. E enquanto a fumaça se espalhava, um novo mistério se erguia no ar. A sala estava em caos. As chamas dançavam, e o calor se tornava insuportável. Alexandre olhou para o pai, a arma tremendo em suas mãos, e o choque de sua presença o despedaçou. Papai, você tá maluco? O que está acontecendo aqui? A voz dele ecoou, mas o pânico ao redor quase a sufocou. Eu só quero salvar você. Gritou o pai, sua expressão transparecendo o desespero. Preciso que você me escute e confie em mim. É a única maneira de sair dessa. A fumaça subia e os olhos de Maria estavam arregalados com medo. Alexandre, o que vamos fazer? O desespero dela balançava a estrutura da situação. O olhar de Alexandre se voltava entre seu pai e Maria, um conflito consumindo-o por dentro. Como confiar em alguém que ele passou a vida inteira respeitando, enquanto tudo ao redor desmoronava? Precisamos fugir daqui, gritou Piotr, puxando Alexandre pelo braço. As coisas que eles estão fazendo são muito mais profundas do que você imagina. Quem para? Quem vem? A voz da agente da polícia cortou o ar, mas a confusão era tanta que ninguém a escutava mais. E enquanto tudo aquilo se desenrolava, um novo estrondo rompeu a tensão. A parede perto da entrada desabou, criando uma abertura que emitiu luz do lado de fora. Uma esperança no meio do caos. A saída! Gritou Pedro, empurrando todos em direção à luz. Mas Alexandre hesitou. E quanto ao que o meu pai disse? E Letícia, o que é a verdade? Vamos discutir isso depois. Não temos tempo. A determinação de Maria fez seu coração acelerar. Ela segurou sua mão e o puxou em direção à saída. Tinham que passar pelo pai de Alexandre, e a tensão era palpável. Você não precisa fazer isso, pai! Gritou Alexandre. O pai estava prestes a falar, mas o olhar do filho transformou-se em um pedido silencioso. O tempo estava se esgotando. Vá! A urgência da voz do pai ecoou. Eu ficarei para trás e distrairei eles. Talvez você tenha uma chance. Mantenha Maria a salvo. Alexandre sentiu um nó na garganta. Não vou deixar você aqui. É a única maneira, meu filho. Faça isso por mim. A decisão havia sido tomada. Com um último olhar, o pai empurrou Alexandre para a saída. Saíram, tropicando, enquanto a sala se transformava em um inferno. A luz do sol iluminou seus rostos quando saltaram para fora e foram recebidos pelo ar fresco. Mas o que esperavam era a verdade nas sombras. A polícia cercava o prédio agora, e Alexandre viu seu pai sendo puxado para fora por oficiais. O tempo parou por um momento. Ele queria correr de volta, abraçá-lo e entender tudo, mas Maria o puxou. Agora não, precisamos ir. Eles têm que saber a verdade. Alexandre gritou, mas o olhar de Maria o deteve. Acredita em mim, Alexandre. Não vale a pena. O que importa agora é que estamos vivos. E assim, todos começaram a se dispersar para longe do incêndio. Cada um com seus pensamentos, com os rostos pálidos e corações acelerados. O que seria da família Montanari agora? O que mais eles não sabiam?
Enquanto eles se afastavam de tudo, Alexandre virou-se uma última vez. A fumaça subia e o prédio agora era um símbolo de um passado que parecia se desintegrar. Ele sentiu uma onda de tristeza, mas também uma faísca de determinação. Estava livre agora. Livre para descobrir não apenas a verdade sobre sua família, mas a verdade sobre si mesmo. E onde isso levaria, ninguém sabia. Mas ele prometeu a si mesmo: não iria deixar que essa história terminasse na fumaça. E você, amigo, chegou até aqui. Agora não há dúvidas. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like se você ficou mais curioso com esse desfecho incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu estou ansioso para saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama intensa. Afinal, apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar. Ou